aqui, eu tenho dito aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, que pelo fato de nós vivermos na presença de Deus, nós não estamos isentos de passar por adversidades, passar por tribulações, por perdas, dificuldades, apertos, angústias, aflições na nossa vida. E eu creio que em algum momento, enquanto você estava vivenciando alguma luta, adversidade, em algum momento você se pegou perguntando: por que dessa situação? Por que dessa luta? Por que dessa tribulação? Por que desse aperto? Por que dessa enfermidade? Por que dessa dificuldade? Irmãos, e o texto que nós lemos traz algo a nós aqui nesta noite interessante, mas também revelador. Pois o profeta Osés está dizendo que diz que foi Deus quem nos despedaçou, foi Deus quem fez a ferida. Isso significa dizer, irmãos e irmãs, que há lutas preparadas por Deus para que nós venhamos passar nesta vida. Eu creio nessa verdade. Eu creio que há lutas, dificuldades, aflições que são preparadas por Deus para que nós venhamos passar nas nossas vidas. Isso é bíblico, porque o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer que neste mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É diante dessa situação, irmãos, que o profeta Osés nos fala acerca deste momento em que Deus nos despedaça, que Deus nos fere às vezes. É que eu me peguei pensando, olhando para a vida de vários personagens das Escrituras Sagradas, me peguei perguntando o que seria de Davi se não fosse Golias, o que seria, irmãos, de Ana se não fosse o seu problema de esterilidade, que seria, irmãos, os 3 amigos de Daniel que foram lançados naquela fornalha acesa, que seria de Daniel se não fosse a cova dos leões. Peguei me perguntando também o que seria de Jó, se não fosse toda aquela árdua aflição, provação que ele foi submetido nos seus dias. É pensando nisso, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa, que há propósito de Deus nas nossas adversidades. Você pode repetir isso? Há propósitos de Deus nas nossas adversidades. Há propósito de Deus escondido, irmãos, em cada luta que você vivencia na sua vida. Talvez no presente momento, no calor da provação e das adversidades que nós passamos, talvez nós não consigamos ter discernimento ou entendimento, mas eu quero que você saiba dessa verdade, que há sempre um propósito de Deus, e em meio à sua dor, em meio ao seu aperto, em meio à tribulação, à aflição que você vive, o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém que ama a Deus aqui de fato? Veja bem que ele vai dizer todas as coisas. E significa, minha amada irmã, meu amado irmão, que não somente as coisas boas vão concorrer para o seu bem, mas entenda isso: cada luta, cada dor, cada lágrima, cada vale, cada tribulação, cada adversidade também contribuem para o bem daquela pessoa que ama a Deus. Que nós possamos orar e dizer: Senhor, me dá discernimento em meio a este quadro que eu estou vivenciando. Mas saiba, meu irmão, que não importa a situação, vai cooperar para o seu bem,
Pastor, mas o Senhor não compreende, está doendo, essa luta está me levando às lágrimas, quase desistindo, minando as minhas forças. Vai cooperar para o seu bem, meu querido, minha querida irmã. Quero que você compreenda isso. Vivemos dias, irmãos, onde se prega muito acerca do triunfalismo, que você tem que triunfar, que Deus te chamou para você superar todos os obstáculos. Não é errado, não é errado, meu irmão. O errado, irmãos, é exagero exacerbado que se dá ao triunfalismo nesses dias, como se a nossa vida fosse uma maré mansa e que tudo fosse para o nosso, agisse na nossa vida para as coisas acontecer, como se não tivesse coisas ruins, meus irmãos e irmãs. Mas quando nós nos deparamos com a realidade bíblica, a realidade é outra, porque as lutas, irmãos, fazem parte da nossa caminhada. As tribulações fazem parte da nossa jornada nessa vida. Há esse evangelho que diz que é só bênção, que é só vitória, é só triunfo, pastor, é só prosperidade. Não, irmãos, nem sempre será isso. Na nossa caminhada haverá espinhos, haverá dores, haverá aflições. Jesus disse que ainda há uma cruz a ser carregada por nós, meus irmãos e irmãs. O contexto deste texto nos mostra que o povo de Israel havia simplesmente se afastado de Deus. O contexto do dia do profeta Oséias, irmãos, eram dias terríveis, porque o povo de Israel literalmente havia feito isso aqui para Deus, meus irmãos e irmãs. Quantas maravilhas, quantos milagres, quantos prodígios, quantas bênçãos Deus havia manifestado àquela nação. E agora este povo literalmente estava de costas para Deus, se voltando aos ídolos, se voltando, irmãos, a uma infidelidade espiritual. E por causa desse estilo de vida pecaminoso, eles estavam colhendo as consequências desta infidelidade, irmãos e irmãs. E aqui o profeta Oséias então é levantado por Deus como atalaia, como mensageiro de Deus, para simplesmente chamar este povo a um retorno, para simplesmente chamar este povo a se voltar para Deus, porque esse povo havia se desviado dos preceitos, dos mandamentos, da palavra de Deus naqueles dias. Por causa disso, irmãos, Deus permitiu a ferida. Por causa disso, aquele povo, espiritualmente falando, se encontrava despedaçado. A ferida estava aberta. A nação de Israel estava em pedaços. E Deus levanta o profeta Oséias, não somente Oséias, mas outros profetas foram levantados por Deus para chamar a atenção do seu povo, irmãos e irmãs. É dito isso, irmãos, que nós nos deparamos então com esta realidade, este contexto vivenciado aqui nesses dias pelo profeta Oséias. E quais são os propósitos? Por que Deus estava submetendo aquele povo a essa situação? Porque o povo naqueles dias então se encontrava com a ferida aberta, despedaçado espiritualmente. Nós vemos, irmãos, aqui neste texto alguns propósitos que Deus simplesmente estava trabalhando ao coração daquela nação. Primeiro, irmãos, Deus feriu, Deus despedaçou aquela nação, a fim de que aquele povo se voltasse para Deus. Então o primeiro propósito era a fim de que Israel voltasse ao Senhor. O versículo 1 começa dizendo assim: vinde e voltemos ao Senhor.
E significa, irmãos, que as lutas que nós passamos têm o propósito de nos aproximar de Deus. Que seria da nossa vida se tudo desse certo? Que seria da nossa vida se fosse um mar de rosas, se tudo concorresse maravilhosamente na nossa vida? Bem, irmãos, veja que este povo havia se afastado de Deus naqueles dias, e Deus aqui estava gritando por meio do profeta Oséias: ó, vinde, voltemos ao Senhor. Irmãos e irmãs, ao estudar a história de Israel, nós vimos que isso constantemente estava acontecendo com aquela nação. Bastava aquela nação ser abençoada por Deus, viver os seus momentos bons, essa nação se voltava contra Deus e se voltava aos ídolos. E aí Deus suscitava inimigos, adversidades, irmãos, e este povo voltava gemendo, clamando a Deus, buscando a Deus novamente. E Deus está dizendo: olha, vinde e voltemos ao Senhor. Assim como o filho pródigo, meus irmãos, que teve que ser submetido toda aquela escassez, toda aquela perda, a ponto de desejar alimentar de alfarroba de porcos, irmãos. Assim como aquele filho volta, irmãos amados, nós precisamos pensar nisso nessa noite, que às vezes as lutas, as tribulações na nossa vida vêm com este propósito, a fim de que nós nos voltemos, a fim de que nós nos aproximemos mais do Senhor. Eu te digo que cada luta é um chamado de Deus para que nós venhamos voltar a Ele. Cada luta que você passa, meu irmão, é um chamado de Deus, dizendo: meu filho, volte, minha filha, retorne, minha filha, se aproxime de mim. Há uma frase, um escritor chamado C.S. Lewis, ele vai dizer que Deus sussurra nos nossos ouvidos por meio do nosso prazer, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor, meus irmãos e irmãs. Deus nos fala por meio de cada adversidade, Deus nos fala por meio de cada luta, por meio de cada situação adversa que nós vivenciamos. E eu volto a dizer que cada luta que você vive é um chamamento de Deus, dizendo: meu filho, venha, se aproxime de mim. Em segundo, meus irmãos, por que da ferida? Por que Deus nos despedaça? Deus nos despedaça a fim de que venhamos reconhecer que a Ele tem o poder de restaurar todas as coisas, toda situação. Você crê nisso? Deus tem o poder de restaurar situações. Deus tem o poder de restaurar, meus irmãos, a fim de que reconheçamos o poder restaurador de Deus. O mesmo versículo diz que Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida, irmãos. Foi Deus que nos despedaçou, foi Deus que fez a ferida. Às vezes nos sentimos despedaçados diante das circunstâncias da vida. Quem aqui já se sentiu assim? Às vezes está passando por tamanha tribulação, que às vezes se sente como se estivesse despedaçado, esmiuçado. E às vezes, irmãos, é Deus tratando com cada um de nós, tentando chamar a nossa atenção. Mas podemos glorificar e engrandecer a Deus aqui nesta noite, porque este mesmo Deus que nos despedaça, Ele nos ajunta novamente. Esse mesmo Deus que nos deixa em pedaços, irmãos, é o mesmo Deus que junta os cacos da nossa vida novamente, que restaura a nossa vida e nos coloca de pé, meus irmãos e irmãs. É Deus que às vezes abre a ferida em nós para chamar a atenção: meu filho, volte a me buscar. Nós somos, irmãos, como um vaso na mão do Supremo Oleiro. Às vezes a necessidade desse Supremo Oleiro pegar o barro, esmiuçar o barro, amassar o barro. E quando o
o vaso já está quase pronto, despedaça-se nas mãos dele, mas ele tem poder de refazer, porque o vaso dele está nas mãos dele, meu irmão, e ele tem poder de restaurar essa situação. Talvez você está aqui nessa noite despedaçado, ferido diante de alguma circunstância, situação da sua vida. O nosso Deus é o Deus que restaura, o nosso Deus é o Deus que sara, o nosso Deus é o Deus que cura, meus irmãos. Deus pode refazer a nossa história, Deus pode refazer a nossa vida, Deus pode refazer o nosso casamento, a nossa vida espiritual. Ele tem poder, irmãos, para restaurar aquilo que está em pedaço, aquilo que está em quebrado. Isaías capítulo 64, versículo 4, olha aqui que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, meus irmãos, para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha, o nosso Deus age. Quando você chega na presença dele, só os pedaços, ele junta os cacos, porque o nosso Deus é o Deus que restaura a situação, é o Deus que muda o quadro da nossa vida. Por que que Deus nos despedaça, irmãos? Por que que Deus nos fere? Deus nos fere a fim de que venhamos conhecê-lo mais, a fim de que eu e você venha simplesmente nos fazer mais íntimos, meus irmãos, mais próximo deste Deus. Entenda que tudo que o diabo faz é te afastar da presença de Deus. Tudo que o diabo quer é que você se revolte contra Deus, e há pessoas revoltadas contra Deus, às vezes vivenciando lutas, não conseguem ter discernimento da situação. Pessoas revoltadas contra Deus, revoltadas contra a igreja, revoltadas contra o Senhor, mas não entende elas que às vezes Deus permite passarmos pelo estreito, pelo vale da sombra da morte, a fim de que eu e você, nós venhamos nos tornar mais íntimos, meus irmãos e irmãs deste Deus. As lutas nos levam à intimidade, à proximidade de Deus. É tanto que o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como se conhece a Deus? Deus se revela em meio às lutas, Deus se revela em meio às tribulações, às angústias da vida. É lá no momento que você está lá na fornalha que Deus se aparece, irmão, se apresenta dizendo: eu estou aqui com você. É quando você vivencia várias tribulações na sua vida que você pode então ter a certeza: eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Veja bem que Jó vai dizer, irmãos: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Há pessoas assim, que por mais que acarretam anos e anos dentro de uma igreja, vivendo a fé cristã, mas que ainda só conhece a Deus de ouvir falar, de pregações, de canções, ou talvez de experiências de outros. Jó estava, irmãos, nessa situação. Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, que depois que passou por toda aquela luta, aquela tribulação e adversidade, foi necessário Jó perder os filhos. Que dor, tamanha dor. Foi necessário Jó perder todos os seus bens de uma única vez. Foi necessário Jó perder a sua saúde a ponto de ficar fora da sua casa, em cima de um monte de cacos, coçando as suas chagas purulentas. Foi necessário Jó passar por toda aquela adversidade para lá no final da provação ele chegar à conclusão de dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar.
mas agora é diferente. Os meus olhos te veem, Senhor. Agora os meus olhos, Senhor, te contemplam. Vê, irmãos, que é uma distância muito grande de vivenciar a fé, de ouvir falar e de experimentar a Deus com seus próprios olhos. Então, se há algo que nós não podemos fazer na nossa vida, é desprezar as lutas que nós passamos, porque, como eu disse, há propósito de Deus escondido em cada luta que você vive. A tribulação que você vive, Deus está nela, meu irmão, minha irmã. Não pense você que você vivencia a tribulação sozinha, a dor sozinha, a angústia sozinha. Não, meus irmãos e irmãs, nós temos a presença de Deus conosco. Nós temos a presença do El Shammah, aquele que se faz presente diariamente conosco, meus irmãos e irmãs. E isso acalenta a nossa alma. O salmista Davi, no Salmo 119, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, olha para cá: foi bom eu ter sido afligido. Quem tem capacidade espiritual para chegar a esta conclusão de dizer foi bom eu ter passado pela luta? Alguém já passou por isso aqui? Ah, foi bom eu ter passado por essa prova, foi bom eu ter passado por esse aperto, foi bom eu ter passado por essa perda. Ele vai dizer, foi bom eu ter sido afligido, sofrer todos esses reversos. Por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Foi na luta que eu aprendi quão amoroso Deus é, meus irmãos e irmãs. Foi no vale que eu aprendi acerca de quão Deus nos cerca com o calor da sua presença, meu irmão, minha irmã. Foi no momento da tormenta que eu provei a mais doce e gloriosa paz de Deus irradiando na minha alma e no meu coração. Às vezes, meus irmãos, presta atenção, é necessário passarmos por adversidades, por luta e tribulação, para você ter revelação de quem Deus é, meus irmãos e irmãs. Isso acontece com os discípulos na travessia do barco. Até aquele momento, irmãos, os discípulos conheciam Jesus que multiplicava pães, que operava alguns milagres, que pregava para multidões. Mas foi necessário aqueles discípulos serem submetidos à prova da travessia daquele mar. Jesus agora estava à cabeceira ali deitado, irmãos. E o texto diz que de repente, todos nós já sabemos que diz o texto, tempestade, fortes ventos. E ali eles lembram, eles começam a dizer, nós vamos morrer, nós iremos morrer. E às vezes é assim, quando nós estamos passando por densas lutas e tribulações. Às vezes chegamos à conclusão dizendo, basta, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas aí, lembra-se que Jesus está onde, igreja? Jesus está no barco. E aí quando eles lembram disso, eles acordam o mestre, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos. E aí Jesus então levanta e pergunta, por que sois tão tímido? E ele então dá uma ordem dizendo, mar, aquieta-te, vento, emudece. E diz que naquele momento, irmãos, o vento se aquieta, o mar se emudece, tudo, irmãos, passa, irmãos, para maior tranquilidade naquele momento, irmãos. E aí eles começaram a perguntar uns aos outros, quem é este? Quem é este que até os ventos lhe obedece, o mar lhe obedece? Quem é este, igreja? É o nosso amado Cristo. Isso significa que eles não conheciam quem estava ali com ele no barco, meus irmãos e irmãs. Foi necessário ser submetido a toda aquela provação, para eles terem a certeza que Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele é aquele que tem poder sobre as ondas, que Ele é aquele que tem poder sobre todas as tribulações que nós passamos, meus irmãos e irmãs. Nós vemos, irmãos, a vida do apóstolo Paulo, passando por tremenda angústia na sua vida. É aquele caso clássico acerca do espinho na carne.
na qual ele diz que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear, a fim de que ele não exaltasse. E Paulo, naquele período, irmãos, de angústia, de aflição, diz o texto que ele vai orar por 3 vezes, dizendo: Senhor, passa-se de mim essa situação, afasta de mim esse espinho. Mas a resposta que o apóstolo Paulo teve foi o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade ele vai dizer: pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Ah, irmãos, irmãs, que nós possamos chegar a este estilo de vida, de a ponto, quando nós estivermos passando por um momento de debilidade, fraqueza na nossa vida, nos gloriar neste período. Ele diz: olha, pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele chega ao ponto de dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias. Irmãos, imagina isso. Chegar ao ponto de dizer: olha, quando eu estou sendo injuriado, há uma alegria aqui dentro do meu coração. Não é revidar na mesma moeda, nem alguém que está tentando te prejudicar, você de certa forma tentando degladiar com essa pessoa. Mas você, na presença de Deus, você começa sentindo prazer, porque você está na presença de Deus. Ele vai dizer: eu sinto prazer também nas necessidades, eu sinto prazer também nas perseguições. Imaginemos isso, irmãos. Paulo está sendo perseguido, e ele ainda está dizendo: eu sinto prazer nessas perseguições, eu sinto prazer nas minhas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você pode dizer isso? Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte, meus irmãos e irmãs. É que eu sou forte, é nos momentos da adversidade, porque eu me sinto fortalecido pela presença de Deus. Eu me sinto fortalecido pela presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, nos traz 3 conselhos, meus irmãos e irmãs. Ele vai dizer: alegrai-vos na esperança. Vamos repetir isso aí? Alegrai-vos na esperança. Diga isso para o irmão que está do seu lado: meu irmão, alegre na esperança. Segundo, diga para ele: seja paciente na tribulação. Diga isso para ele: paciente. Não há necessidade, meu irmão, de você perder a estribeira, como diz o ditado, arrancar os cabelos. Não, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo: seja paciente na tribulação. E o terceiro conselho é: perseverai em oração. 3 coisas que você tem que fazer quando você estiver passando por luta: alegrar na esperança. O que é esperança? É expectativa otimista de que algo bom vai acontecer. Você pode estar chorando hoje, você pode estar em angústia hoje, mas manter aqui a chama acesa de uma esperança viva, latente. Posso estar passando por luta hoje, mas algo bom de Deus vai acontecer. Paulo está dizendo: alegrai-vos nessa esperança. Seja paciente nos momentos de angústia, meu irmão, minha irmã. Não desespere, não entregue os pontos. Não, seja paciente na tribulação, persevere em oração. Voltando ao texto de Oséias capítulo 6. Veja o que acontece quando nós nos voltamos para o Senhor, meus irmãos e irmãs. Primeiro, Oséias diz que o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor nos coloca de pé. Isso significa que Deus não te deixará prostrado em meio às adversidades da luta. O nosso Deus é o Deus que estende as mãos, o nosso Deus é o Deus que nos levanta.
Segundo, o Senhor nos concede vigor, meus irmãos e irmãs, isto é, Ele revigora as nossas vidas, Ele fortalece as nossas vidas. E em terceiro, o texto diz que nós viveremos diante dEle, meus irmãos e irmãs. Há um convite aqui para você que aqui está nesta noite. Vinde e voltemos para o Senhor. Esse convite é extensivo a cada um de nós que aqui está. Talvez você está aqui ferido, em pedaços, passando por tribulação, alguma dificuldade na sua vida, e esse convite continua ativo para cada um de nós aqui. Vinde, voltemos ao Senhor. Significa que nós precisamos nos achegar a Deus. Eu te digo que há cura em Deus, há restauração em Deus, há vida em abundância em Deus. Ele pode sarar as feridas emocionais da sua vida, Ele pode sarar as feridas físicas, Ele pode restaurar suas emoções aqui nesta noite. Portanto, o apelo é: vinde, igreja, voltemos para o Senhor. E nesta noite você pode experimentar desta cura, nesta noite você pode experimentar dessa restauração, da presença de Deus que traz cura, que traz bálsamo e restauração para a nossa alma. Eu quero convidar meu amigo, meu irmão Rogério. Ele vai estar louvando a Deus com um hino, e logo após nós estaremos orando. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Se coloca de pé no seu lugar aí nesta noite. Amém, irmãos? O pastor tinha pedido para mim cantar Perto Quero Estar, mas eu fiquei tão feliz quando eu vi o louvor cantando, porque este hino, ele confortou e conforta muito minha vida nos momentos mais difíceis que eu passei. Os irmãos sabem, e sou muito grato a Deus por estar aqui. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite, cada um está enfrentando suas lutas, mas a gente tem que confiar no Senhor, saber que nas dificuldades Ele está cuidando de nós. Depois que eu passei por esses problemas de saúde, eu fiquei mais forte, como o pastor falou. Não importa as circunstâncias, te louvarei, Senhor, sempre. Não deixe que nada te derrube, meu irmão. Segura na mão de Deus e vai, que Ele vai te sustentar sempre. Amém?